Sejam bem-vindos ao canal Física Passo a Passo, eu sou o professor Jefferson e neste vídeo resolveremos a seguinte questão da FUVEST de 2015. O aquecimento de um forno elétrico é baseado na conversão de energia elétrica em energia térmica em um resistor. A resistência R do resistor desse forno, submetida a uma diferença de potencial V constante, varia com a sua temperatura T. Na figura da página de respostas é mostrado o gráfico em função RT, o gráfico em função de RT é igual a uma constante R0 ali mais alfa vezes temperatura final menos a temperatura inicial, sendo R0 o valor da resistência na temperatura T0 e alfa uma constante. Ao se ligar o forno com o resistor a 20 graus Celsius, a corrente é de 10 amperes. Ao atingir a temperatura Tm, a corrente é de 5 amperes. Determine no item A a constante alfa, no item B a diferença de potencial, no item C a temperatura Tm e no item D ele quer a potência dissipada no resistor na temperatura Tm. Então aqui galera, para começar a brincadeira a gente precisa dar uma olhada no gráfico, porque para responder este item A, ele quer o valor da constante, olha só, para achar a constante a gente vai precisar trabalhar com essa fórmula aqui que ele deu pra gente. E ele informa pra gente que na página de respostas tem um gráfico da temperatura em função da resistência. Então a gente já vai para lá, então vamos só reparar numa coisinha aqui, ó, antes da gente ir pro gráfico. Esse alfa aqui, tá? Ele é o quê? Ele é o coeficiente angular de uma reta. Como que a gente pode saber isso aqui, se ele é um coeficiente angular de alguma coisa? Olha só, eu vou reescrever a equação aqui embaixo, tá? O meu RT, R0 mais alfa T0, T final menos T inicial. Reparando uma coisa aqui, esse R0 aqui, que é uma constante, eu vou jogar ele para esse outro lado aqui, ele vai vir negativo. Isto aqui, ó, T menos T0, está multiplicando meu alfa. Então, logo, esse alfa aqui é o coeficiente angular de uma reta, olha só. Fazendo isso aqui, então, eu fico com alfa é igual a RT menos R0, dividido pela temperatura final menos a temperatura inicial. Então, olha só isso aqui, isso é um coeficiente angular. E coeficiente angular a gente sempre tira de alguma reta qualquer, que é o ponto final menos o ponto inicial, dividido pelo alguma coisa final, menos inicial. Vamos aqui então para a página seguinte, que seria a página de respostas. Olhar esse gráfico aqui, a gente vai precisar de dois pontos, tá? Um ponto de temperatura final, um ponto de temperatura inicial, e um ponto de resistência final, menos um ponto de resistência inicial. Vamos lá dar uma olhada nisso. Olha só, aqui está nosso gráfico, como o exercício informou para a gente, tá? Ó, eu tenho um primeiro ponto aqui, quando a resistência é 12, a temperatura é 20 graus Celsius. Eu vou pegar outro valor aqui, que vai me facilitar a vida, que vai ser o seguinte. Olha só, vai olhando a reta aqui, tá? Nenhum tá fazendo um cruzamento certinho, que nem isso aqui, né? Então, ó, se vocês forem olhando, neste ponto aqui, eu tenho ele cruzando exatamente o meu eixo aqui de resistência e o meu eixo de temperatura. Então aqui, para uma temperatura de 120 graus Celsius, a resistência, olha só, 16, 20, ele está pulando de 2 em 2, então isso aqui é 18. Então meus dois pontos serão 120 de temperatura e 18 no caso da resistência. Esse é o ponto final. Para o ponto inicial aqui, 20 de temperatura e 12 de resistência. Vamos voltar para a página anterior e a gente anota esses dados e a gente consegue calcular o que? O coeficiente angular desta reta aqui, ó, final menos inicial de alguma coisa. Pode ser qualquer ponto da reta, ele vai sempre dar o mesmo valor. Voltando lá então, a gente vai ter isto aqui, ó, do gráfico, a gente vai pegar dois pontos, e os pontos são os seguintes, tá? 120 de temperatura, 18 de resistência, e o segundo ponto ali que eu vou trabalhar vai ser 20 de temperatura, 20 graus Celsius, e 12 ohms de resistência. Jogando então estes valores aqui na minha equaçãozinha de coeficiente angular, a gente tem o seguinte, 18 menos 12, me desculpe, temperatura final menos temperatura inicial, a resistência final menos resistência inicial, e agora a temperatura final menos temperatura inicial, 120 menos 20. Olha só, 120 menos 20, isso aqui é igual a 100, tá? E aqui em cima, 18 menos 12, isso aqui é igual a 6. 6 dividido por 100, a gente obtém então que o nosso alfa ali é igual a 0,06 ohms, tá? Ohms, unidade de resistência, dividido por graus Celsius.
Este aqui é o valor da minha constante alfa. A gente acabou de calcular o item A. Para o item B, ele quer saber a diferença de potencial. Diferença de potencial, a gente vai utilizar o quê? Vai utilizar a lei de Ohm. Isso aqui facilita muito a nossa vida, tá? Lei de Ohm fala que a tensão, tá? Vou utilizar como sendo V, é igual a resistência vezes a corrente elétrica. A gente tem aqui o valor da resistência. A gente tem esse valor da resistência. Lembra de uma coisa? Quando você liga o seu forninho, ele está 20 graus Celsius e a corrente que está passando nele é de 10 amperes. Olhando o gráfico lá que a gente tinha, quando isso aqui era 20 graus Celsius, tá? Quando isso aqui era 20 graus Celsius, a resistência marcava o quê? Marcava 12. Logo, a nossa resistência ali a 20 graus Celsius é igual a 12. E a corrente elétrica, como a gente acabou de falar, é igual a 10 amperes. Dessa forma aqui, a tensão que está sendo fornecida para o nosso circuito é 12 vezes 10. Então aqui a nossa tensão é de 120 volts. Essa aqui é a tensão da fonte que está fornecendo a corrente ali, a diferença de potencial do nosso circuitinho ali para o forno. Ok, a gente acabou de calcular o item B. Agora vamos então calcular o item C. Aqui a coisa é um pouquinho mais diferente, tá? Ó, o item C está pedindo a temperatura TM aqui, tá? TM, é o que a gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que a corrente mudou, vai para 5 amperes. Olha só, quando estava lá a 10 amperes, ele estava a 20 graus Celsius. Como a temperatura está aumentando, essa corrente aqui foi diminuindo, tá? Vamos reparar aqui porque não é um resistor ôhmico, tá? Ele não está sempre na mesma resistência, ele está mudando isso aqui. Enfim, como que a gente vai calcular o valor da temperatura TM? Outra vez a gente precisa aplicar a lei de Ohm. E a lei de Ohm a gente tem o que? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A nossa fonte ela é sempre igual. Como a nossa fonte é sempre igual, ele vai estar fornecendo uma tensão do que? De 120 volts, que foi o que a gente acabou de calcular. A resistência aqui é o que a gente precisa calcular. E a corrente, no caso, a gente sabe que é de quanto? De 5 amperes, tá? Jogando tudo isso aqui, a gente vai conseguir a nova resistência, tá? Já que essa resistência aqui está variando de acordo com a temperatura. E a resistência aqui vai ficar da seguinte forma, 120 dividido por 5, o que nos dá uma resistência de 24 ohms. Ele está pedindo aquele valor de TM. A gente acabou de achar o valor da resistência. O valor da resistência é de quanto? É de 24 ohms. Olha só aqui no gráfico. Opa, volta aqui. Olha só aqui no gráfico. A gente tem 24 ohms aqui, não tem? Dá para achar o valor da nova temperatura? Olha aqui, chegou 220 graus Celsius, tá? Marcando ali, ó, quando a resistência é 24, a temperatura está em 120 graus Celsius. Ou seja, aqui, observando o gráfico, a gente obtém o seguinte dado. TM é igual a 220 graus Celsius. Esse aqui era o nosso item C, não é tão complicado assim. Bastava lembrar disso aqui, ó, tá? Que a tensão é fornecida, ela é igual, ela não vai se alterar. Então, com os dados na mão da resistência, da corrente, no caso que era de 5, você conseguia achar a resistência, voltava a olhar aqui para o gráfico, e no gráfico você tirava o valor da temperatura M ali, de 220 graus Celsius. Enfim, e para terminar aqui o item D, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa lembrar da equação da potência, tá? Já que ele está querendo saber qual que é a potência dissipada nesse resistor. A potência é o quê? É a tensão vezes a corrente, tá? Tensão aqui pela nossa letrinha V vezes a corrente. A tensão a gente tem, que é 120. Qual que é a corrente nova que a gente tem ali? 5 amperes, tá? Então 120 vezes 5. Fazendo essa multiplicação aqui, vocês chegam que a potência dissipada nesse resistor, no resistor, na hora que ele está a essa temperatura ali, é igual a 600 watts. Isto aqui era que a FUVEST estava pedindo para vocês nessa questão da segunda fase. Não era uma questão difícil de fazer, tinha que ter um pouquinho de calma só, mas nada em especial nessa questão. Enfim, esse vídeo fica por aqui. Se ele te ajudou de alguma forma, deixa uma curtida aqui embaixo, tá? Isso é um grande incentivo pra gente. Se sobrou alguma dúvida, escreve nos comentários. Não se esqueça que a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Então a gente respondendo para você sua dúvida, você acaba também ajudando outras pessoas a ficarem toda hora perguntando a mesma coisa. Caso queira sugerir algum exercício, escreve aqui dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem nosso e-mail
Procure a gente no Facebook, enfim, se inscreve no nosso canal também, não se esqueçam disso. E é isso, muito obrigado pela sua paciência, bons estudos, quem sabe até um próximo vídeo e tchau.